Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior, mais uma vez felizes por estar aqui com vocês, dando continuidade a essa maravilhosa pérola que é o Evangelho de Jesus. Vamos hoje conversar a respeito dos itens 9 do capítulo 10, até o programa anterior, de graça recebeste, de graça dai. Manda curar, auxiliar, e nós vimos toda uma série. E aí ele dá ainda umas recomendações adicionais. Olha o que ele diz. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Olha, gente, é forte, viu? Nem 2 túnicas, nem 2 camisas, basta uma, nem sapato. Jesus foi forte porque quem já andou por Israel, quem já atravessou o deserto como eu atravessei, tanto do Sinai como o deserto da Judéia, o Negev, atravessar aquilo ali, sem sandália no pé, é para queimar tudo, gente. É forte essa colocação de Jesus. Nem sandálias, nem cajado, porque o operário é digno do seu sustento. A única coisa que você pode receber é o alimento. É interessante, era muito forte essa colocação. Eu, às vezes, chego em algumas cidades, que é onde eu vou fazer nosso seminário, nosso programa. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os meus queridos irmãos lá de Franca, o meu querido Felipe Salomão, Valentim, Dona Rosa, Felipe Salomão, Adeci, seu José, o seu sogro. Meu carinho por vocês, estou morrendo de saudade. Vamos ver se esse ano a gente chega por aí. Quando Felipe Salomão vai me buscar lá em Ribeirão Preto, eu chegando de avião, ele pergunta se eu fiz boa viagem. Eu às vezes fico até encabulado, porque Paulo andava a pé, dormia em caverna, era mordido de escorpião, de serpente, foi assaltado, foi apedrejado. Sofreu, foi chicoteado, passou por todo tipo de coisas a serviço do Cristo. Imagina um coitado como eu dizer que não fiz uma boa viagem de avião. Seria o cúmulo, né? Mas você vê como as coisas mudam. Mas Jesus disse que o operário só é digno do seu sustento. É ter um lugar a dormir hoje, né? Eu nunca faço, quem me conhece, o meu querido amigo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Carlos Sanches, Dona Bete, meu carimbo também por vocês. Aonde eu chego, sou muito bem recebido, graças a Deus. Mas nunca exigi nada para onde eu vou. Meu querido Coronel Pedro de Almeida Lobo, o grande Lobo, o pai do Lobinho, meus companheiros também. Meu abraço fraterno em vocês. Quando eu leio essas coisas que Jesus coloca aqui, eu me lembro muito desses amigos queridos que têm me acolhido tanto em suas casas, em seus ambientes, com respeito, com admiração. E eu me lembro do que Jesus está colocando aqui. Isso aqui, pessoal, para nós que somos candidatos a levar a mensagem do Cristo, vamos ser humildes, pelo amor de Deus, não vamos exigir coisas de ninguém, coisas descabidas, explorar ninguém. Agradeçamos a Jesus a oportunidade de poder ser um portador dessa maravilha que é a mensagem dele, porque ele está dizendo aqui, não leve ouro, não leve prata, nem cobre, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas. Quer dizer, o cara tem que viajar com a túnica só, no sol quente, descalço. E ele fez isso. Jesus fez isso. Nunca deixou de caminhar da Samaria para Galiléia, da Galiléia para Samaria, vice-versa, da Samaria para a Judéia. Nunca andou de carro, nem de burro, era a pé. O único momento que ele monta no animal é quando ele entrou em Jerusalém, porque ele estava sendo portador do cumprimento da profecia de Zacarias. Humilde, sentado no jumento. Então ele estava realmente realizando uma profecia. Mas Jesus nunca
usufruiu, nem cobrou, como diz Kardec, que eu já falei no programa anterior, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Ainda que pobre, nunca cobrou nada pelo que fazia, nem ele, nem os seus discípulos. Então é importante, e ele diz assim: quando entrardes numa cidade ou um povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecer ali até vos retirar do lugar. Naquela época era tudo diferente, eles não sabiam nem para onde ia. Eles iam procurar quando chegassem lá. A gente já viaja, tudo resolvido, já sabe para onde vai, quem vai receber. As coisas hoje estão muito, muito mais fáceis. Nós hoje temos privilégios por levar a palavra de Jesus, por levar a sua mensagem. Ao entrar de numa casa, saudai-a. Como ele falava, né? Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. Essa era a colocação de Jesus. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Mas se alguém vos recebe e não dá ouvido a vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Expressão interessante. Por quê? O pó dos vossos pés. Sacuda o pó dos vossos pés. Se a pessoa não aceitou a mensagem, pelo menos vai ficar o testemunho do trabalho que aquela pessoa teve para chegar até ali, caminhando na poeira, no sol. E ele deixa para a pessoa a resposta: eu vim a serviço do Cristo trazer para você uma mensagem, me custou alguma coisa. Se você não está aceitando, o problema é seu. A partir de agora a responsabilidade é sua. Que ele diz: mas se alguém não vos recebe e não dá ouvido a vossas palavras, saí daquela casa e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É interessante, não é? Por que Jesus disse isso? Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, aqui ele encerra no versículo 16. Sede prudentes como as serpentes e sem malícias ou simples como as pombas. Magníficas essas palavras de Jesus. São muito. Aqui está um relato daquilo que nós espíritas, daquilo que nós cristãos, de qualquer corrente religiosa, precisa entender. Quem está a serviço do Cristo tem que ter tudo isso. Porque se você faz tudo isso e ninguém lhe aceita, ele diz: ai daquele, né? Porque ele diz que Sodoma e Gomorra será, no dia do julgamento, no dia da prestação de contas, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não recebeu o amor do Cristo, que não recebeu a sua mensagem, que não viveu a sua mensagem. Haverá realmente um grande rigor para essas pessoas, porque perderam uma oportunidade ímpar. É impressionante como Jesus é fantástico. Vocês sabem, né, que Sodoma e Gomorra, na tradição dos rabis, são exemplo típico de castigo reservado àqueles que resistem à vontade de Deus, aqueles que têm fugido da misericórdia divina, do seu amor. E aí, ele também não disse que seria fácil para nós. Ele não disse que seria fácil. Eis que eu vos envio como ovelhas
entre lobos. Imagina, a ovelha dócil. Jesus era magnânimo, magnífico em seus ensinamentos. Porque a ovelha dócil é sempre um animal que a gente sente uma ternura. Eu sinto uma ternura muito grande por um novilho, uma ovelhinha nova. Nossa, mãe, uma pomba. Eu acho a pomba um animal, assim, a ave mais limpa, mais pura, mais doce. Ela tem uma beleza ímpar, simplicidade. Ele diz que as pombas não têm malícia, realmente, são muito simples. Não é? Eis que eu vos envio entre ovelha e entre lobos. A gente vê aqui mais uma referência à questão do pastor, que Jesus sempre foi. Eu sou o bom pastor, nós vamos ver isso depois em estudo lá em João capítulo 10. E ele tem sempre, né, mostrando aqui o lobo. Né? Na verdade, quem seria o lobo? Quando a gente vê a história da fundação de Roma, com Rômulo e Remo se alimentando por uma loba, a gente vê aí um simbolismo da opressão romana que Jesus, com muita simplicidade, mas com muita sutileza, ele deixava transparecer para aquele povo que estava sofrido, injustiçado, injuriado, humilhado por Roma. Então era como se fosse ele, ovelhas sem pastores, no meio de lobos, no meio de romanos, mas que não desistissem, perseverassem, fossem fortes, porque eles venceriam. Na verdade, as colocações de Jesus são sempre muito fortes nesse sentido, porque ele sabia como colocar, né? Ele sabia como tinha esse princípio de amor, de misericórdia, de luz, para aqueles que se candidatavam a ser os seus seguidores. E aí ele fala de dois elementos entre a civilização oriental. Porque ele termina dizendo assim, sede prudentes como as serpentes. Engraçado que a serpente, ela é símbolo, é um símbolo oriental, né, de astúcia, como está no Gênesis 3:1, colocado por Moisés, mas também a serpente é símbolo de sabedoria, de lucidez, na mitologia grega de cura. A gente visita lá na antiga Turquia, né? A Ásia Menor, atualmente Turquia, a gente visita aquela cidade de Galeno, onde tem um templo de cura do deus Asclépio, que era o símbolo dele, era a serpente. Deus grego da cura, Asclépio e Higieia. A gente visita esse local onde João fundou uma das suas comunidades, e ali você encontra a serpente como símbolo de cura, de doença. De lucidez. A serpente, ela é muito lúcida. E a serpente não lhe ataca. Ela conhece o poder do seu veneno, mas ela não lhe ataca. Ela se defende. Porque toda vez que uma serpente dá um bote em alguém é porque ela se sentiu atacada. Ela está se defendendo. Ela foge do homem. Quando ela sente a presença de um ser humano, eu já vivi no interior, num ambiente onde tinha serpente e escorpião por todos os lugares, meu sítio lá no Brejo, cheio de pedras, com pouca água, com pouca chuva. O que não falta é serpente e escorpião. Quando eu me lembro, chego a ficar arrepiado. Mas eu nunca fui mordido por uma serpente. Elas fugiam da gente. A gente via cantando, via tudo, mas a serpente, Jesus coloca, mais uma vez, como um antagonismo da pomba, né? Porque a pomba é um símbolo de inocência, simplicidade, pureza. Não tem maldade naquele. Inclusive, foi um casal de pombas que José e Maria
provocaram ou promoveram o resgate de Jesus, ou Rapidion Rabem, como se diz em hebraico, com os 45 dias de nascimento, quando encontra o sacerdote, o médio Simeão, lá no templo de Jerusalém. Então a pureza, né, a simplicidade, e Jesus faz essa metáfora belíssima, né, trazendo a pomba, que em hebraico chama Ioná, e que mostra que naquela região encontrada bastante ainda hoje, nas montanhas da Galileia, da Judéia, a gente chega lá onde foi a Massada, aquela batiçada fortaleza onde os judeus se refugiaram, até Roma destruir aquele templo que tinha ali, aquele forte. Ali ainda hoje tem pombas, quando você passa, você encontra. E ali ainda tem, nas casas daquela época, ainda tem os pombais, vamos dizer. E Jesus pega dois elementos antagonistas, né, e diz aos discípulos: usem esses dois lados, né, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. No caso, a gente vê humildade. Seja humilde, se doe até a própria vida. Ele estava falando para os seus discípulos, aqueles que estavam aprendendo com ele, e isso deixa para a gente assim um conforto, porque a gente saber que está a serviço de um ser tão prudente, tão profundo, tão espiritual, tão amável, tão amparador, não é? Tão cuidador, tão redentor, tão salvador, tão Messias ou Mashiach, como se diz em hebraico, que dá esse ensinamento profundo para que as pessoas possam seguir para Deus com simplicidade, com a condição que a doutrina espírita nos alerta. Duas coisas que a gente precisa como espírita cristão: humildade e caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, nós juntando Evangelho e Espiritismo neste momento, a gente pode se sentir amparado. Nós estamos vivendo, sabemos, dificuldade, nós estamos passando por necessidade de todas as naturezas, mas a gente não pode desesperar. Jesus colocou em nossas vidas, ele colocou convites. Nós estamos em um momento de seguir convites. Ser assistido pelo chamado do Cristo. Porque tudo que está acontecendo aí, ele predisse. Estes acontecimentos estão no Evangelho. O que a gente não pode é desesperar. Tem uma obra aí agora do Divaldo que eu aconselho a vocês sobre o mundo de regeneração. Eu estou começando a ler, mas já conheço muita coisa das palestras dele. E tudo isso está. Manuel Filomeno de Miranda mostra para nós como tudo isso está registrado no mundo espiritual. Há uma busca muito grande nesse momento das pessoas por uma saída. A saída é o amor. É seguir a ciência. É ser resignado, é ser esperançoso e é ser confiante. E Jesus deixou muito para nós nesse sentido. Não vos preocupeis, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele deixou bem claro que não nos deixariam sós. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Esse é um momento família. Esse é um momento que você tem que estar sintonizado com aquilo que Jesus deixou para nós e com a sua promessa de amparo. Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu e uma nova terra. Não pensem que nada será como antes. Acabou, gente. Acabou. Nós esse ano tivemos um ano agora no próximo mês de março vai completar
um ano que eu estou em casa. O que aconteceu nesse ano? Eu aprendi muito, eu cresci muito. A gente esse ano não teve Páscoa, ou melhor, a Páscoa desse ano foi universal. Todas as famílias do planeta Terra na Páscoa estavam em casa, como aconteceu com os judeus lá no Êxodo. Esse ano o Natal foi em casa. Esse ano o Ano Novo foi em casa. E esse ano, pela primeira vez na minha história de vida no mundo do planeta Terra, não teve carnaval. É uma coisa assim, para a grande maioria, muito triste, mas na verdade, acima de tudo isso, é um recado. É um recado para que a gente respeite e saiba que não somos o dono da verdade e não somos o dono de tudo. Jesus jamais vai castigar ninguém. A gente colhe o que planta. Mas a espiritualidade esse ano está nos dando um recado, anote isso. Aí daquele que não prestar atenção e não sintonizar, porque existem muitos que não estão nem aí. Jesus falou também que seria como no tempo de Noé, que as pessoas estariam se dando em casamento, comprando, vendendo, se dando a festa. E a gente vê, apesar da ciência, da própria lei, da justiça, exigir que se fique em casa, se use álcool gel, que se mantenha o afastamento social, a gente tem visto coisas que dá para se lamentar. E tenha certeza que esses que estão assim terão que colher o que plantaram. Quando eu vi durante o final de novembro, das campanhas eleitorais, essa aglomeração, eu digo, daqui a 2 semanas a gente vai ver o efeito. Foi dito e feito. Agora nós estamos vendo a mesma coisa. Em toda a maioria das cidades do Brasil, as pessoas estão em festas sem nenhuma atenção às observações. Isso não é nenhuma novidade. Já estava previsto por Jesus. Não vamos desejar de maneira nenhuma castigo para ninguém. Oremos por eles. Façamos a nossa parte. Peçamos a Jesus que os desperte. Que leve a atenção, porque a vida é dom de Deus. A vida é misericórdia divina. Os nossos irmãos protestantes usam muito um chavão que Deus nos ama e ama mesmo. E por amor é que Ele exige que nós o correspondamos aos seus ensinamentos e às suas recomendações. E nós espíritas que somos mensageiros e somos adeptos de uma doutrina de tríplice aspecto, nós temos que analisar os 3. Deus, inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Monoteísmo, reencarnação, multiplicidade das existências. E ainda, moral religiosa com o evangelho e ciência. Não podemos ignorar a ciência. A ciência está trazendo para nós um grande prêmio, que é a vacina, a nossa libertação. Ouçamos os seus conselhos. Não abusem, por favor. Fiquem em casa ainda. Está cada vez aparecendo coisas piores, gente. A gente está pensando que chegou a vacina, acabou o problema. Não, está havendo mutações virais para que a gente fique alerta. Ninguém deve ser indiferente. Agradecer a Deus, confiar e fazer a nossa parte. Esse é um momento família, esse é um momento de reconciliação, reencontro com os nossos entes queridos. Que Jesus possa sempre nos abençoar, sempre colocar em nossas mentes, nossos corações, a necessidade do perdão, a necessidade de quebrar o nosso orgulho, nosso egoísmo, porque dentro de nós, diz o Espírito Fenelon, existe a semente de amor plantada por Deus. Essa semente, a qualquer momento, ela precisa brotar. Porque por mais misantropo, ou por mais abjeto, ou por mais inferior que seja o ser, quando tirar essas capas de orgulho, de inveja, de avareza,
de egoísmo, vai brotar o amor. E o tempo é que se encarrega de tudo isso. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Feliz por mais essa oportunidade. Perdoe-me o desabafo, mas é um convite com Jesus para que vençamos tudo isso com dignidade, fazendo a nossa parte. Que Jesus abençoe vocês. Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Muitíssima paz a todos. Um abraço.